E aí, povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como é que vocês estão? Tá tudo na bênção por aí? Estou aqui novamente em Miguelópolis, a minha cidade natal, cidade querida e amada. E para a glória de Deus, né, vim participar do nosso pleito eleitoral, que acontece amanhã, aqui em Miguelópolis, né, orando a Deus para que seja eleito os melhores, né? Aí candidatos a prefeito e vice-prefeito para essa cidade, para que ela possa avançar, para que ela possa realmente mudar, ser transformada pelo poder de Cristo e pelo trabalho dos homens, né? Porque é uma concordância da vontade de Deus com o trabalho dos homens. E também vim prestigiar minha prima, Dani Moura, que é candidata a vereadora na cidade, é candidata pela primeira vez, uma força jovem, força feminina, né, do qual eu acredito muito, porque é importante a mulher na política, a mulher tem um zelo, né, em todos os aspectos, em tudo que ela põe a mão, as mulheres elas têm esse dom, essa graça de Deus, e também vim votar para minha prima, Dani Moura, 11666, para a glória de Deus. Amém? A palavra de Deus, bom dia, esse é o DJ Peixe, meu amigo Rômulo Augusto, DJ Peixe, Deus abençoe sua vida, Rômulo Augusto. Bom dia, meu amigo. E a palavra de Deus, ela nos narra em Lucas, no capítulo 24, no capítulo 24, a respeito de dois discípulos de Jesus, após a ressurreição do Senhor Jesus, no caminho de Emaús, da cidade chamada Emaús, que enquanto eles discorriam a respeito da morte de Jesus, que havia acontecido há 3 dias em Jerusalém, o próprio Jesus lhe manifestou a presença física e eles não conheceram o Cristo, e estiveram conversando com eles. E foi tão interessante que depois o próprio Jesus se revela a eles na mesa, no partir do pão, e eles usam uma expressão que é bem interessante, que diz assim: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? E isso é tremendo, é maravilhoso. Ontem eu estive com um amigo, estive com ele anteontem e ontem, né? Anteontem estive com ele em Sertãozinho e ontem estive com ele em Miguelópolis. E foi tão interessante que, sem abrir as escrituras, já que não estava comigo a minha Bíblia Sagrada naquele momento, mas abrindo o celular, as escrituras pelo celular, e ele ouvindo ali a mensagem do Evangelho, ele diz: cara, como muda o ambiente espiritual, como que eu estou feliz, eu nunca recebi tanto de Deus em tão pouco tempo. E aí me veio essa mensagem no coração, né? Como não nos arder o coração estando nós na presença dele. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, que o nosso coração precisa arder de amor pelo Cristo e os nossos olhos precisam brilhar de amor por ele, né? E que quando nós estivermos na presença dele, quando nós estivermos falando dele, o nosso coração tem que se alegrar a tal ponto de nós realmente estarmos embriagados na presença dele. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele diz ali em Lucas 24, 49, ele diz assim, 48, vós sois testemunho dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? O Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus estava falando? Vá para Jerusalém, vá para o templo orar, ficar junto, que o Espírito Santo vai visitá-los, que é o poder. E quando o Espírito Santo de Deus visita a igreja que estava em Jerusalém, orando lá na passagem de Atos capítulo 2, os discípulos então são inflamados. 12 homens, porque 11 homens, depois eles elegem Matias para compor 12, já que Judas, o filho da perdição, se perdeu, né? E esses homens inflamados pelo Espírito Santo, eles colocam fogo no mundo, né, de forma explicativa aqui, e por causa de 11 homens, depois 12 homens inflamados no Espírito Santo, o Evangelho chega 2000 anos depois até nós, por causa de
12 homens zelosos pelo Espírito. E é claro que depois se inflamaram outros homens de Deus e cheios do Espírito Santo também. Essa mensagem atravessou gerações e tem chegado até nós no dia de hoje. E eu verdadeiramente me sinto visitado. Bom dia, dona Creuza. Deus abençoe a sua vida, querida. Um grande beijo no seu coração. E eu me sinto visitado porque quando eu começo a discorrer as Escrituras, o meu semblante muda, a alegria do meu coração muda, meu coração se enche e eu fico embriagado, eu fico extasiado. E é uma bênção. Mas olha o que diz. A palavra de Deus diz que em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 36, Lucas 24, 36, diz assim: falavam ainda estas coisas, os 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús, cerca de 12 quilômetros de distância uma da outra, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Não, perdão, isso aqui é Jesus falando com os seus discípulos. Caminho de Emaús, perdão, 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, ou 12 quilômetros aproximadamente. Saad Ibrahim Tanus, o engenheiro Saad, um abraço, meu querido, Deus te abençoe. E diz assim, e eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. O que eram essas coisas? O evento da morte de Cristo, a morte do Cristo na cruz, e já faziam 3 dias. Então eles, voltando de Jerusalém para Emaús, eles vinham discutindo a respeito disso, o grande evento que marcou a época, deles. Então o Cristo, o Messias, a esperança de Israel, estava crucificado numa cruz e havia sido sepultado. Então, junto com a esperança deles, estava sepultado o Cristo, porque eles tinham no entendimento deles de que Cristo, o Messias, governaria sentado num trono, como Davi fez, como Salomão fez, como tantos outros reis fizeram. Então eles tinham uma esperança terrena em Cristo. Eles achavam que Cristo tomaria o governo de Jerusalém das mãos dos sumos sacerdotes, do governo de Roma, e sentaria no trono para governar. Mal eles sabiam que o governo de Cristo é um governo futuro e celestial. Então eles estavam tristes, voltando para suas casas. E diz assim: iam conversando a respeito de todas estas coisas acontecidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui apareceu Doni Chechel, palhaço Chechel, É um personagem do Doni aí. E é um personagem abençoadíssimo, que tem abençoado a cidade de Sertãozinho lá. E aí diz que assim, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu quero fazer uma pausa pastoral aqui para dizer a seguinte aplicação. Esses homens falavam a respeito da pessoa de Jesus, eles discutiam eventos a respeito da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, do sepultamento de Jesus, mas porque discutiam a respeito de Jesus, não discutiam no sentido de brigar, mas discutiam no sentido de tratar sobre o assunto, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É interessante porque ontem, quando o meu amigo disse, cara, como que é bom ficar ouvindo a respeito das coisas de Jesus, e se você puder amanhã, vamos passar o dia inteiro para você me ensinar. Eu achei interessante porque mudou a atmosfera do lugar que nós estávamos, não por causa de mim, não por causa das minhas palavras, mas porque quando discutimos a respeito de Jesus, o próprio Jesus se aproxima e caminha conosco, é o que está escrito aqui, e isso é maravilhoso demais. E os seus olhos, porém, estavam impedidos, ou seja, antes da presença de Jesus, os olhos dos discípulos estavam impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E do que vocês vão tratando pelo caminho, à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: por acaso é o único que, porventura, tendo estado lá em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta,
poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vou repetir isso para vocês. Quem crucificou Jesus? Quem matou o Senhor Jesus? Olha aqui, ó. E como os principais sacerdotes, ou seja, as lideranças religiosas e as nossas autoridades do poder de Roma, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam. Quando eles falam assim, ó, nós tínhamos uma esperança de que fosse ele que fosse redimir o nosso reino de Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia. Eles estavam revelando a tristeza dos seus corações, porque eles tinham uma esperança de Jesus governando sobre Jerusalém, assentado num trono, tomasse o governo da mão de Roma e devolvesse esse poder a Israel, mas isso não aconteceu. Então eles estavam mostrando a tristeza dos seus corações, porque não compreenderam a Escritura. E já é o terceiro dia que dessas coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao seu túmulo e não achando o corpo de Jesus. Oh, glória a Deus, ele ressuscitou, né? Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, ou seja, o sepulcro está vazio, aleluia. E não mais o viram, perdão. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ou ó tolos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, gente, não estava escrito a respeito disso. Possível que vocês não conhecem a Bíblia, vocês não conhecem as Escrituras? É isso que Jesus está cobrando aqui. E começando por Moisés, agora Jesus então começa a expor as Escrituras para esses dois, que foi o que eu fiz ontem com meu amigo. Eu comecei a expor as Escrituras. E a palavra de Deus diz que Jesus, começando por Moisés, ou seja, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, e passando por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em toda a Escritura. É interessante que ontem eu explicando para esse meu amigo, eu falava para ele, eu comecei lá em Gênesis, lá na origem de todas as coisas, porque disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus, haja firmamentos, haja céus, e disse Deus várias coisas, mas quando chega no homem, a palavra não diz que Deus disse alguma coisa e se formou o homem, não, a palavra nos ensina que formou Deus com a sua própria mão o homem do pó da terra, para dizer o quão importante nós somos para o Senhor. E não somente formou com as suas próprias mãos, mas soprou do próprio Espírito de Deus na nossa narina. Soprou em Adão o fôlego de vida, a ruach de Deus. E aí o homem passou a ser alma vivente, né? Isso é muito interessante. E diz assim, ó, e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então eles vinham conversando, Jesus explicando as Escrituras para eles. Quando chegaram no rumo da aldeia deles, Jesus ameaçou meio que ir passando adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Uma coisa importante aqui, ó, uma aplicação pastoral. Jesus ia passando, mas eles o constrangeram a ficar com eles. E Jesus então entrou e ficou com eles. Então Jesus quer entrar também na tua casa. Jesus também quer entrar no teu coração. Como também está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que é: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu vou entrar e vou comer na sua mesa. Jesus quer sentar na sua mesa e comer com você, só que você precisa convidá-lo. É o que o texto aqui está dizendo, e também Apocalipse 3:20 nos diz, tá bom? Então, fica conosco, porque já é tarde. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, então Jesus levantou o pão, tomando o pão, abençoou, e tendo partido, deu-lhes. E então se abriram os olhos e o reconheceram,
mas ele desapareceu da presença deles. Olha que coisa interessante. Jesus senta na mesa dos dois discípulos, no partir do pão, eles reconhecem Jesus. Olha a importância da ceia do Senhor aqui. Por que eu preciso ceiar? Dentre tantas outras coisas. Precisamos ceiar por muitas coisas. Mas uma das coisas que é importante nós ceiarmos, que quando nós partirmos o pão, os nossos olhos se abrem e nós novamente reconhecemos quem é o Cristo. Nós precisamos ceiar a igreja de Jesus. E não devemos nos afastar da ceia do Senhor como fazem alguns. Se você está habilitado para ceiar em Cristo, e ceiar nada tem a ver com estar batizado ou não, ceiar tem a ver com que você reconhecer a obra salvífica de Cristo e ter a percepção dessa presença gloriosa, você está apto a ceiar. E quando você ceia, parte o pão e come do pão que representa o corpo de Cristo, os seus olhos se abrem e o seu pecado é revelado. E então, os seus olhos se abriram e eles reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, bom dia, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? Olha que coisa maravilhosa. Diz que quando a Escritura é aberta, a palavra de Deus ela é exposta, o nosso coração se arde. E aí eu vou te dizer que há muitas pessoas que estão indo na igreja e já não sentem mais nada, já não sentem mais a presença de Deus e diz, nossa, essa igreja parece que está morna, essa igreja parece que está fria, essa igreja parece que está morta, sim, porque muitas vezes já não se prega mais as Escrituras. Fala-se muito de doutrina humana, fala-se muito de coach, muito de teologia da prosperidade, mas não é exposta às Escrituras. Porque eu vou te dizer uma coisa, é impossível, a palavra é impossível que as Escrituras não sejam expostas a você e o seu coração não arda de amor pelo Cristo. É impossível. É impossível ter a presença do Cristo e nós não sermos constrangidos, como diz o texto aqui. Então, se temos a presença do Cristo, nós seremos constrangidos sim. E diz assim, ó, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com ele, porque Jesus tinha 11 apóstolos, 11 discípulos, melhor dizendo, 11 discípulos oficiais, mas ele tinha outros mais, porque lembra que ele enviou 70, então ele tinha mais. Então encontrou os 11 e mais os outros com eles, e os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Como nós somos reconhecidos? Quando somos reconhecidos? Quando partimos o pão. Extremamente importante partirmos o pão. E por que temos que partir o pão? Porque o partir o pão, dentre tantas outras aplicações, eu vou voltar a repetir, também diz que temos comunhão com Cristo. Porque no repartir do pão denuncia que temos comunhão com a nossa igreja, porque no partir do pão denuncia que estamos vinculados no mesmo espírito, na mesma vontade de servir a Deus. Então o partir do pão, dentre tantas outras aplicações, vai dizer que nós temos uma aliança eterna com o mesmo Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, como arder o nosso coração pelo Cristo? Quando expormos as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que Jesus discorria desde Moisés até os profetas, e quando ele nos falava, ardia o nosso coração. Quer que o seu coração arda de Jesus? Arda em Jesus? Comece a ler as Escrituras e compreender o plano da salvação. Compreenda que a salvação não é um acidente da salvação. Não foi Deus tentando com Moisés, primeiro Deus tentando com Adão, depois Deus tentando com Moisés, depois Deus tentando com José, tentando com Abraão, tentando com Davi, tentando. Não é Deus tentando com esses homens. E todos eles falhando, ainda que falharam, aí vem Jesus como última esperança de Deus. Não, Jesus nunca foi a última esperança de Deus. Jesus sempre foi a primeira esperança de Deus. Jesus sempre foi a primazia de Deus para cumprir essa obra tão maravilhosa. Porque lá em Efésios está escrito que Deus elegeu Cristo antes da fundação do mundo para ser o Cordeiro de Deus. Então, o Cristo já era por Deus escolhido antes do mundo que nós conhecemos ser fundado por Deus. Deus já havia no seu eterno conselho e na sua sabedoria separado o próprio Filho dele para cobrir o nosso
pecado. Olha que coisa maravilhosa. E o partir do pão tem a ver com isso. Enquanto algumas igrejas, principalmente as igrejas, todas as igrejas de cunho cristã, né? A igreja católica também. Se você não confessou o seu pecado nos últimos dias para um padre, você não toma comunhão. E a igreja evangélica, você consulta seu coração. Se você tiver pecado, você não pode tomar seco. Se você tomar sem pecado, você morre. Uma pataquada mal ensinada, porque não é isso que o texto nos ensina. Porque, na verdade, nós temos que partir o pão, porque o pão é o Cristo. E se o pão não de forma transfigurada, não é o Cristo materializado no pão, como alguns dizem, que alguns comeram o pão, morderam e sangrou a boca. Isso é conversa fiada, isso é pataquada. Na verdade, não é o Cristo materializado no pão, mas um simbolismo da minha comunhão com Cristo. Então, no partir do pão, no tomar a refeição do pão, simboliza a minha comunhão com Cristo. Logo, eu vou te perguntar que quando Jesus apareceu no Jordão para ser batizado por João Batista, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apontou para Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus é quem tira o pecado do mundo, se Jesus é a ceia e Jesus é o pão, a minha possibilidade de ter o meu pecado removido é no partir do pão. Então, como que o mundo vai tirar de mim a percepção, a possibilidade da remoção do meu pecado? Se remove a ceia da minha vida, me remove toda a possibilidade de ser retirado da minha vida o pecado. Me explica isso daí depois. Você consegue? E se for possível, vamos abrir as Escrituras, porque abrir as Escrituras é uma bênção. Pega o texto de Coríntios, onde vai ministrar sobre a ceia do Senhor, e lê o texto cuidadosamente, e você vai entender que nós não temos que afastar os cristãos da ceia do Senhor, porque o problema nunca foi o problema de pecado. Pecado é um problema sim, mas o pecado não confessado, porque o problema não está em ter pecado, o problema está em não arrepender-se do seu pecado. Mas uma vez que eu estou arrependido do meu pecado, que eu tenho consciência do meu pecado, é em Cristo, somente no Cristo, que eu tenho redenção do meu pecado. E a ceia é uma forma de redenção, porque a ceia demonstra que eu tenho comunhão com o único que pode remover pecados, que é o Cristo Jesus. Tá bom? Então, assim, para nós fecharmos a nossa pequena reflexão de hoje, nós precisamos compreender. Para o nosso coração se arder de Jesus, nós precisamos expor as Escrituras, estarmos diante das Escrituras. E para que nosso pecado seja removido, nós precisamos do Cristo Jesus. Nós precisamos não nos afastar dele, não deixarmos de congregar, não deixarmos de ceiar, de ter comunhão com ele. Pelo contrário, quanto mais próximos de Jesus, mais limpos seremos do pecado. Vou repetir, quanto mais próximos de Jesus, mais limpos seremos dos nossos pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que você, como eu, procure, não que eu esteja trilhando um caminho correto, mas tem buscado a sabedoria de Deus para isso, que você tome uma decisão de votar corretamente, avalie o seu candidato, lembrando que até o último momento de você digitar lá os números e apertar o verdinho confirma, você pode mudar de opinião e você pode fazer aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente para você, mas aquilo que é certo. Que Deus te abençoe, que te faça prosperar em todos os seus caminhos. Amém, graças a Deus, e um beijo no coração de todos vocês.